Então, hoje eu vou falar, agora eu vou falar um pouquinho sobre quem foram os precursores do Cristo aqui na Terra, né? Porque nós sabemos, por literaturas, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que narram as tradições que Jesus e a egrégora do sistema solar dos Cristos, planetários e solares, eles estiveram aqui nas proximidades do planeta Terra apenas duas vezes, né? Então Jesus ele se deslocou do mundo celeste, do mundo divino que ele vive, apenas duas vezes aqui para o universo do sistema solar, entendeu? Nas proximidades da Terra. Uma foi na conjectura da formação do mundo, onde, segundo narram as tradições, ele extraiu, foi dado a ele uma bola de magma incandescente, onde ele formaria o mundo, né? E depois, para começar o planejamento encarnatório dele bilhões de anos depois, entendeu? Então a extensão de tempo entre, se a gente for pensar num mundo que foi formado há 5 bilhões de anos, nós estamos pensando que a distância de tempo aqui para nós, na quarta dimensão, é de 5 bilhões aproximadamente 5 bilhões de anos, entendeu? Duas vezes só, entendeu? Então, dos planos divinos dele, ele comanda todo e forma outros mundos, entendeu? Ele comanda pelo pensamento, pelo afeto, pelo amor, por tudo. Ele comanda o planeta Terra, é governador espiritual da Terra, entendeu? Então é o espírito mais puro que já pisou aqui na Terra, né? E ele forma outros mundos, ele faz o intercâmbio, ele que promove o intercâmbio, ele e os emissários dele que promovem o intercâmbio de um planeta para outro, de um planeta de regeneração para um planeta de prova e expiação, o intercâmbio espiritual, de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Tudo passa pelo crivo do Cristo, aqui na Terra, na humanidade terrestre. Entendeu? E a gente pode pensar que existem centenas de bilhões de humanidades pelo sistema, pelo universo afora, né? Esse universo, né? Nesse universo, que segundo os espíritos é dito infinito, né? Agora há outros universos. Existem teorias da física que constatam que há, mas elas são primitivas ainda para se denominar se há ou não. É apenas um tipo de pensamento, que é um pouco contraditório com os Upanishads, entendeu? Então muitos dizem que as tradições elas são místicas, né? Elas podem ser místicas, entendeu? Mas elas contribuem, elas são mães e pais das ciências. Elas são pais das ciências, entendeu? As religiões, elas são pais das ciências. Se não fosse a quaternidade, a trindade, o Veda, o Vedanta, os Upanishads, o Bhagavad Gita, a gente não teria ciência, entendeu? A ciência ela foi uma organização de pensadores que procuravam tirar do tacão religioso católico e protestante
as manipulações das leis naturais, entendeu? Então essa foi a promessa do sentido, dos primeiros pensadores, dos pensadores do iluminismo, né? Aí veio o século XIX, certo? Então, na vinda de Jesus há 2000 anos, ele prometeu, é, ele prometeu o Espírito Santo, né? E muitos interpretaram aqueles fenômenos com os 500 da Galileia como o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, né? Então, de certa forma, foi para aquela época, né? Mas o Espírito de verdade, ele está ele veio no século XIX, XX, XXI, entendeu? A vinda do Cristo, ela não veio em forma de carne e nem virá, entendeu? Ela pode vir em outro tempo evolutivo, daqui a milhares de anos, talvez daqui a bilhões de anos, né? Mas ele já tem uma contribuição de saber como encarnar aqui na Terra, entendeu? Mas ele viria em espírito, entendeu? No máximo em espírito. Isso aí são polêmicas, entendeu? Quanto ao dogma da ressurreição, não tem como provar, entendeu? Não tem como provar. Eu já vi muita coisa, eu já vi muito material, gostei muito do Alabê de Jerusalém, entendeu? Que o corpo dele sumiu, entendeu? E não se sabe onde o corpo dele foi parar, né? Mas cá entre nós, talvez foi para outra dimensão, né? A matéria do universo, ela pode ser carregada pelos espíritos para outras dimensões, entendeu? É isso aí. E ou tá em Roma ou alguma coisa assim, entendeu? Mas é isso. Ou foi mumificado, alguma coisa assim. Não sei ao certo, entendeu? Agora, se ele ressuscitou, isso aí é uma trajetória que os luminares do Espiritismo, como Gabriel Delane, Ivone Pereira do Amaral, Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, Leon Denis, né? Hippolyte Denisard Rivail, entendeu? Eles vão questionar Camille Flammarion, Bezerra de Menezes, né? José Grosso, né? Eles vão questionar, na realidade, a existência desses dogmas, entendeu? Principalmente os dogmas católicos, porque todo esse material ele foi parar em Roma, certo? Naquela época, né? Hoje tudo está estabelecido, entendeu? Por normas e leis e tudo mais, entendeu? Então, de certa forma, as perseguições elas ocorrem, mas de outras formas, entendeu? E elas ocorrem não comigo, elas ocorrem com avatares, com pessoas que querem trazer lustres para a nova sociedade, para uma nova sociedade, para uma nova era. Então, uns se tomam como prestígios da sociedade, celebridades, entendeu? Outros se tomam como pessoas comuns, né? Por exemplo, eu vejo aqui na bacia da Grande Vitória um movimento de marmitas solidárias e um movimento muito franco de estar prestando um serviço de apoio a moradores em situação de calçada, momentaneamente em situação de calçada, recuperação deles e tudo mais, entendeu? Então esse é o serviço da fé, entendeu? Esse é o serviço da fé, da caridade e da justiça. Porque nós precisamos promover essa fé, essa caridade, essa justiça para esses irmãos necessitados. Porque eles já sofrem,
entendeu? Eles já sofrem os tacanhos e os grilhões mentais da sociedade que perambula pela cidade, que anda pela cidade, entendeu? Então eles são peregrinos, entendeu? Nós devemos tomá-lo como peregrinos. Então nós devemos tomá-lo como Cristos, entendeu? Como peregrinos, como Cristo nos ensinou, certo? O Evangelho nos ensina que se nós amarmos aqueles que sofrem, e bem-aventurados são eles, porque eles passarão a gozar de alegria, de felicidade, tomando as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguições e injustiças e são levados aos tribunais em meu nome, né? Em nome de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois gozarão, entendeu? As 7 bem-aventuranças, entendeu? Então esses bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros e mansos, porque herdarão a terra, os puros, porque verão a Deus, entendeu? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, entendeu? Então isso aí resume a lei de justiça, de amor e de caridade. O Cristo, ele teve a missão 5 bilhões de anos depois de haver vindo para a formação do planeta Terra e da organização da humanidade aqui no planeta Terra, depois de 5 bilhões de anos, mais ou menos, 4 bilhões de anos e meio, mais ou menos, surgiu os primeiros hominídeos, entendeu? E esses hominídeos eles foram se organizando em civilizações. Então, aproximadamente 30 mil anos, 10 mil anos, por aí, surgiu uma nova era, entendeu? Uma nova era. O mundo passou de ser primitivo, passou a ser prova e expiação. Talvez com Adão e Eva, interpretando de forma simbólica, entendeu? Mas Adão existiu, segundo Kardec, entendeu? Mas com o monoteísmo de Abrão, Isaac e Jacó. Então, por exemplo, o judaísmo ele traz o monoteísmo. É um monoteísmo que tentou por séculos um apaganismo, entendeu? Mas não conseguiu por completo, entendeu? Porque havia idolatrias ali, entendeu? E se tornaram um povo orgulhoso na época de Jesus, entendeu? Tanto que eles condenaram Jesus, né? Eles fizeram a ficha para condenar Jesus, certo? Mas isso foi naquela época, né? Naquela época. Os pré-socráticos, que levaram a muitas inspirações no século XX, entre os físicos, os pré-socráticos já imaginavam um modelo atômico, um modelo nuclear, um modelo de como seria um átomo, a matéria e tudo mais, entendeu? O materialismo. Sócrates, ele trouxe uma doutrina apaganista, entendeu? Então ele começou a pregar uma filosofia de que nós temos a imortalidade da alma, de que nós reencarnamos, que nós temos uma infância como de provas e expiações, por isso nós fazemos muito mal aos outros, entendeu? E nós temos que reparar isso em vida, temos que reparar de certa forma os flagelos, as dores, as cicatrizes da alma que nós provocamos nos outros, temos que reparar isso em vida ou além da vida, né? E ele começou a pregar a doutrina apaganista, entendeu? Uma doutrina que não era pagã.
E Buda, de outro lado, esse aí foi um elemento de Sócrates, entendeu? Platão e Aristóteles, né? Que foram seus discípulos, levaram várias correntes pro cristianismo, né? Então, veio o Buda, né, o Siddhartha Gautama, 500 anos antes de Cristo, na mesma faixa de Sócrates, né? E ele trouxe uma presença de um hinduísmo, entendeu? Então o hinduísmo também é pai do evangelho, é precursor do evangelho, né? Então todas essas correntes, o taoísmo de Zoroastro, entendeu? Os povos originários, o hinduísmo, o taoísmo, o zoroatrismo, entendeu? Confucionismo, o estoicismo, entendeu? Até o paganismo, ele acaba sendo uma filosofia que agrega para a formação do cristianismo primitivo, entendeu? Então, no cristianismo primitivo, preservava-se a tradição do monoteísmo e a tradição do apaganismo, entendeu? Mas ela acabou sendo romanizada porque era muito perseguida e ela esteve entre os romanos, além de estar com outros povos também. Porque a gente não pode se botar no centro da circunferência algo que era globalizado de outra forma, entendeu? Então o evangelho ele foi para os quatro ventos, né? Pelos quatro ventos. Pelo leste, oeste, norte, sul, entendeu? Pela espiritualidade, entendeu? Então o cristianismo é mãe das religiões e as religiões são pai e o cristianismo é a mãe do cristianismo primitivo é a mãe e as religiões pai do movimento científico que nós temos na atualidade, entendeu? Então se de repente Allan Kardec e os espíritos superiores, que já eram aqueles espíritos que evoluíram nessa jornada de milênios, né? Que vieram desde Adão, de Adão até Abraão, Isaac, Jacó, passaram pelo Egito, passaram por Sócrates, pelo Buda, eram seguidores de Buda, e de repente formaram ali no cristianismo primitivo também, evoluíram em outras áreas do mundo, entendeu? Então juntou-se esses espíritos superiores e eles vieram falar que os mortos iriam se comunicar de forma eu maior, de forma em espírito e verdade, o Consolador prometido do Cristo. Porque o Consolador e o advogado do Cristo é a doutrina dos Espíritos. Muitos, por exemplo, o catolicismo vai tomar o advogado como a Nossa Senhora Aparecida, como a Nossa Senhora, como as Nossas Senhoras, né? Que são rainhas, advogadas, né? São as santas, né? A Nossa Senhora Maria, né? Maria de Nazaré, né? Mas Maria de Nazaré é um dos anjos que cresceu com Cristo, né? Então eles governam amorosamente esse planeta. Entendeu? Ela é emissária direta do Cristo. E ela vai aos umbrais, às regiões suicidas, convocar os espíritos a reencarnarem, a estarem fazendo reencarnações por amor e misericórdia, entendeu? Então eles conseguem formas de caber, de conter a luz que eles irradiam no corpo, no perispírito, no modelo organizador biológico, para que eles possam executar as atividades espirituais
que eles executam, entendeu? Então isso é narrado na codificação espírita e desde Allan Kardec até os pós-Allan Kardec, né? Então acabou rompendo em várias divisões aí, né? Mas isso é uma coisa meio que polarizada por partidos e tudo mais. E eu estou aqui como apartidarista, querendo mostrar a vocês, de forma neutra, como isso ocorre, entendeu? Então, para Emmanuel, que é um espírito superior, que deu comunicação lá no Livro dos Espíritos, sobre orgulho e egoísmo, Jesus narram as tradições que Jesus, entendeu? Então eles não têm, esses espíritos superiores, eles não têm contato direto com o Cristo, porque o Cristo está numa esfera divina muito superior, entendeu? Ele é um ser que governa, é um dos governantes do universo, e ele governa, ele cria outros planetas, ele está formando outros planetas com Deus, entendeu? Então ele tem comando direto com Deus, o Deus Criador, o centro da imaterialidade, entendeu? Talvez o centro de algo que é muito mais do que a imaterialidade, entendeu? Ele está no centro da criação, entendeu? Da criação e da não criação, entendeu? Então ele está nesse centro, e eu não estou falando de Big Bang. Big Bang é matéria, entendeu? É uma teoria da materialidade que foi surgida por um sacerdote ou por um cientista que começou a fazer o Big Bang, entendeu? Então nós estamos falando de criação, entendeu? E a criação ela começa de Deus para espírito, para matéria. Princípio inteligente e matéria, entendeu? Princípio inteligente e matéria se associam, formam e chegam até os Cristos, certo? Então todas as tradições da humanidade, elas convergem para o cristianismo primitivo e o cristianismo pós-primitivo, entendeu? Então há um enxerto dessas tradições no pós-primitivismo do cristianismo, entendeu? E delas vão surgir mais tarde as várias correntes do protestantismo, que tentam libertar do tacão religioso e político o cristianismo, entendeu? Que havia se tornado oficialmente a religião, o catolicismo. Mas o catolicismo de antes não é o mesmo de agora. O catolicismo ele teve muito a contribuir, ele teve uma licença divina para proteger aquilo que era o catolicismo, aquilo que era o cristianismo, entendeu? Então, de certa forma, ele carregou. Mas ele não cumpriu toda a sua missão, entendeu? Ele falhou. E como ele falhou com dogmas, surgiu as ciências e surgiu o espiritismo, o espiritualismo, surgiu a teosofia, surgiu as várias correntes de pensamento, entendeu? Que resumem os arquétipos, o self, o espelho mental, o inconsciente coletivo, pessoal, o modelo organizador biológico, a mente, o corpo mental e o ego, a estrutura egóica de todo ser. Mas tudo isso tem uma função primitiva que está na base da formação do ser, que é princípio material, princípio inteligente e Deus. Entendeu? Então é basicamente isso. Então é isso aí. Então esperar uma segunda vinda do Cristo é esperar da forma de tipo assim, de filosofias, de pensamentos que antagônicos à filosofia paganista, por exemplo, que vai trazer, que tem licenças para trazer
muita cura a muita gente, entendeu? E tudo no silêncio divino, porque quando Deus fala, eles se sobressaem, entendeu? Quando os justos se comunicam, normalmente pós-mortem, eles conseguem abalar as estruturas e formar uma nova sociedade, entendeu? Então, vamos falar de Chico Xavier, vamos falar dos luminares do século XIX, mas vamos falar dos luminares do século XX. Foi Chico Xavier, foi Divaldo Franco, foi Ivone Pereira do Amaral, Irmã Dulce, e muitos outros, entendeu? Mas na codificação espírita, basicamente esse, entendeu? Então eles vão trazer um apaganismo, mas eles vão trazer um apaganismo com analogias com analogias às teorias contemporâneas, para contemporaneizar o pensamento apagão do da codificação espírita, entendeu? Do pensamento espírita. E eles vão trazer de forma assim, espiritualmente brilhante, entendeu? É um quebra-cabeça que você vai reunindo e você vai vendo que aquilo vai dar certo, entendeu? Deu certo, entendeu? Então é isso aí, o legado de Chico, o legado de Valdo, o legado de Ivone Pereira do Amaral. E é isso aí. Muito obrigado a todos e até mais.